O trânsito seguro é um direito de todos e um dever do Estado. Resumindo mais ou menos o que diz no capítulo 1º, no artigo 1º, no parágrafo 2º do CTB. Será que o Estado está cumprindo com a função dele em nos manter seguro? Lógico que não, gente. Gente, a gente precisa abordar a questão da educação para o trânsito. Você imagina, nós estudamos na escola secular desde a infância, lá o jardim de infância, no colegial, no primário, no ginásio e faculdade. Então a gente começa a aprender princípios da matemática, das frações, a gente começa a aprender sobre português, interpretação de texto, conjugação de verbo, começa a aprender sobre química, sobre biologia, passo a passo, degrau a degrau. Por que isso não é feito na educação para o trânsito, né? Bom, eu penso que o Estado ele está falhando demais. Gente, segundo uma pesquisa, eu estava vendo no site do Globo, uma pesquisa diz que a violência do trânsito no ano de 2016 custou aos cofres públicos aproximadamente 146 bilhões. Isso, os acidentes de trânsito. Gente, pensa comigo, se essa é uma área muito deficiente, se essa é uma área que se perde muita receita, se essa é uma área que o país só tem a perder, por que não há investimento na educação para o trânsito? É muito fácil a gente pegar um jovem que acabou de completar 18 anos e foi na autoescola lá, todo vibrando, agora eu vou pegar minha carteira, vou comprar meu carro, meu pai vai me dar meu carro e blá blá blá. Aí ele vai na autoescola, faz lá X número de aulas. Não, você tem que ter uma carga horária de X número de horas em sala de aula. E você tem que ter, 20 aulas, 30 aulas práticas. Você acha mesmo que qualquer ser humano em sã consciência, com poucas horas aula em sala de aula, poucas horas de treino no carro, ele vai conseguir sintetizar tudo isso, tudo que ele mais precisa saber para ele se tornar um bom motorista? Não estou me referindo nem aos profissionais, estou me referindo às pessoas que estão tirando a sua carteira pela primeira vez. Pessoas que muitas das vezes nunca tiveram contato algum com nenhum livro, nenhuma literatura sobre trânsito, nunca parou para ler um livrinho de autoescola. Antes de eu fazer autoescola, eu tinha 3 livros de autoescola em casa. Eu revirei aqueles livros todos, porque eu tinha tanto desejo de ter minha carteira, eu tinha tanto desejo de me tornar motorista, que eu fui me aprofundar por conta própria. Mas essa não é a realidade da maioria das pessoas. Tem pessoas que vivem a sua vida inteira, 50, 60, 70 anos, e nunca pisou numa autoescola. O pedestre também precisa ser educado para estar no trânsito. Essa educação tinha que vir da base. Eu acho que se o governo brasileiro, se o Estado brasileiro, que tem o dever de nos proporcionar condições seguras de trânsito, eu não estou falando ainda nas questões das estradas, das manutenções de vias, placas, não, estou falando primeiramente do lado humano. Quando nossos pais nos ensinam desde criança os conceitos básicos de qualquer coisa da vida, qualquer coisa que seja positivo, que seja correto, ele vai ensinando aquilo, e quando a gente erra, ele vai nos ensina de outra forma, e às vezes a gente esquece e erra, ele vai e nos ensina de novo. Essa repetição faz com que a gente se torne pessoas melhores, que a gente aprenda, que aquilo fique incutido lá no nosso subconsciente. Vocês não acham que essa mesma, vamos colocar, doutrinação para o trânsito deveria acontecer desde a infância? Por exemplo, quando eu entro no meu carro, a minha filha, ela senta na cadeirinha, a primeira coisa que ela faz é colocar o cinto. Ela já vai fazer 7 anos, a primeira coisa que ela faz é colocar o cinto. Se eu, por um acaso, sair com o meu carro aqui dentro do condomínio, e eu vou saindo, às vezes eu vou saindo sem o cinto e já vou colocando o cinto. Se ela não vê eu fazer esse movimento, ela me chama a atenção. Ela fala: papai, só esqueceu o cinto. Porque a gente incutiu essa cultura do cinto de segurança para ela desde bem pequenininha. Quando ela começou a entender as coisas, a gente começou a explicar para ela, ela reclamava, o cinto, a gente colocava e prendia o cinto na cadeirinha quando ela era menor. Hoje ela faz naturalmente. Nós, como pais,
Temos o dever de ensinar o nosso filho no caminho que deve andar. Assim diz a palavra, né? Ensina o seu filho no caminho que deve andar, para que quando ele crescer ele não venha se desviar dele. Então penso eu que se houvesse uma forma didática, porque eu não sou um professor, você como pai muitas vezes não é um professor, a gente ensina da nossa maneira paternal, mas se tivesse um ensino didático, uma forma didática de se ensinar as crianças, imagina se dentro da grade curricular das crianças, desde a infância, desde o do primeiro ano, do segundo ano, algum professor que tem uma boa didática com criança, que entenda, saiba lidar com criança para esse ensino, e começasse a ensinar, mesmo que fosse através de brincadeiras, gravuras, pinturas, ensinar as crianças os conceitos básicos do trânsito e começasse a crescer com aquele conceito. Ela passa para o segundo ano, os conceitos vão amadurecendo. Ela passa para o terceiro ano, os conceitos vão amadurecendo. Quando ela estiver lá no nono ano, que ela já tiver com seus 17 anos, 16, 17 anos, já está quase beirando a autoescola, às vezes a pessoa está tão enraizado os conceitos de trânsito, o ensino para o trânsito, que ele pode praticamente ignorar a parte teórica da autoescola. O Detran poderia muito bem permitir que ele faça a prova diretamente. Fala, não preciso, não quero pagar R$500 para ter 40 horas de aula, não, eu quero fazer a prova direto. A única coisa que ele vai ter que pagar é a questão prática. Então a despesa para se tirar uma habilitação diminuiria. Porque se eu quero tirar uma habilitação, eu quero me preparar eu mesmo. Porque quando eu vou fazer prova para o Enem, eu não tenho que me preparar? Eu vou receber toda a matéria, eu vou estudar e vou me preparar. Eu quero fazer prova para a Marinha, eu vou pegar aquela matéria e vou fazer uma prova, vou pegar todo aquele conteúdo, vou estudar tudo aquilo, vou lá fazer a prova. Simples assim. Eu não preciso, eu tenho que ir lá na autoescola, para a autoescola marcar para mim a aula, porque eu vou me garantir, eu sei que eu vou chegar lá, eu vou aprender, porque todos esses conceitos já vieram sendo incutidos anos e anos e anos, porque não tem como 40 horas aula, 50 horas aula, não tem como a pessoa absorver tudo que precisa. Agora, garanto a você que sempre degrau a degrau, amadurecendo cada vez mais o conteúdo, isso aí é muito mais eficaz. E até mesmo aqueles alunos que, quando se tornarem adultos, que nunca quiserem entrar na autoescola, que nunca quiserem tirar a carteira, como pedestre, que também está inserido no trânsito, com certeza ele vai ser um pedestre educado. Hoje em dia você vê muitos pedestres, às vezes, caminhando no meio da via. Às vezes tem a calçada para ele caminhar, entendeu? Estou falando uma via que tem a calçada. E ele anda de qualquer maneira. E se você se assustar próximo a ele ou buzinar para alertá-lo que você está vindo, eles ainda te xingam. Por que ele te xinga? Porque ele acha que está certo, porque ele não conhece a base do trânsito. Ele não conhece como funciona isso. Entende? Então, faz-se necessário. Poxa, se eu sou um presidente de um país como o Brasil, que está vivendo e passando por uma crise financeira de grandes proporções. Tudo bem que boa parte dessa crise financeira está ligada diretamente proporcional à corrupção. Né? A gente só coloca ladrão no poder para nos roubar. Deputados, senadores, enfim, vereadores para nos roubar. E em vez dele investir no que interessa, ele prefere investir no carnaval. O carnaval traz milhões em investimento para o Brasil. Não, milhares de turistas. O que adianta eu, em um ano de carnaval, ter um ganho de não sei quantos milhões ou bilhões, não sei quanto, mas nesse mesmo final de ano eu tenho um balanço negativo de 146 bilhões em prejuízo com acidentes de trânsito? Se você fosse um gestor, o que você preferiria investir? Investir no carnaval, que traz 2, 3, 10 bilhões de reais para a tua cidade, para o teu país? Ou você investir todo esse valor, investir na educação para o trânsito, para que a médio e longo prazo nós formamos cidadãos mais conscientes, condutores mais conscientes, e que parem de perder esse dinheiro todo aí, 140, 100 bilhões que seja em dinheiro, por causa de acidentes de trânsito. Quando eu falo 100 bilhões de acidente em dinheiro, eu não estou me referindo só ao valor de dinheiro. E as vidas que se perdem no trânsito? Tudo isso é fruto de uma ignorância, gente.
que muitas das vezes nós temos essa ignorância sem saber. Ignorância é você não saber. Quando eu falo eu sou ignorante nesse assunto é porque eu não sei. Eu não conheço esse assunto. Então, eu acho que estava na hora da gente começar a colocar na balança o que é melhor ou pior para a população. Enquanto a gente ficar investindo dinheiro em oba-oba, eu não estou sendo contra o carnaval, não entenda mal. Eu estou colocando na balança o que nós ganhamos e o que nós perdemos. O que é investido em uma coisa para ganhar X e o que nós não investimos em nada e ainda perdemos bilhões. Se é dever do Estado nos proporcionar condições seguras, com certeza essas condições seguras têm muito a ver com a educação para o trânsito. Porque eu não consigo entender, gente. O cara faz uma autoescola. Eu posso fazer um desafio para você. O cara que termina a autoescola hoje, faz a prova. Na verdade, a autoescola te ensina a passar. Principalmente a parte prática. Não estou criticando, eles não têm tempo hábil para poder preparar as pessoas da maneira como deveriam. Creio eu que a maioria dos instrutores de autoescola querem formar bons motoristas, mas eles não têm tempo. Então ele se resume a quê? Vou te ensinar a passar. Você vai fazer a baliza, quando você sair, você vai colocar o retrovisor na direção daquela baliza. Quando chegar ali, você para, desfaz o jogo e esse blá blá blá. Aí você vai lá, passa. No dia seguinte, você pega a sua habilitação, uma semana depois. E naquele mesmo dia, se você já tiver carro, seu pai te deu um carro, você comprou um carro, enfim, teu tio deixa você pegar o carro dele, você vai entrar no carro e vai acelerar, meu amigo. Sabe por causa de quê? Porque você vai esquecer tudo que te falaram na autoescola. Tudo que te falaram na autoescola. Você vai fazer tudo errado. Agora, o conceito de educação é diferente. Quando você faz a autoescola, há uma imposição a você que você tem que acertar, que você tem que passar naquela prova, que você tem que passar na prova de direção e eles te dão a habilitação. O conceito de educação é diferente da imposição. O conceito de educação ele vem sendo enraizado. Assim como a educação via Karl Marx, a educação comunista ela foi sendo enraizada na cabeça dos jovens, principalmente o jovem da minha geração um pouco atrás. Hoje temos um monte de jovens alienados, abilolados, entendeu? Jovens, mulheres feministas que abrem a camisa para mostrar seus seios, deixam o sovaco cabeludo e falam: eu sou feminista, fruto de um ensino deturpado, mas isso foi incutido na escola. Já que podem incutir essa merda na cabeça do jovem, da criança, do jovem, agora querem colocar ideologia de gênero. Não estou fugindo do assunto, é para você entender. Agora querem implantar ideologia de gênero. Ensinar a criança como ela tem que fazer, como é que o menino coloca o piu-piu lá. Isso que eles querem fazer é justamente o que eu estou dizendo que tem que ser feito com o trânsito. Eu sou contra essas ideologias de merda, só que eu acho que é isso que deveria ser feito, é com o trânsito. Porque, nós temos que incutir isso na cabeça da criança para que não morram mais homossexuais. Todo dia morre milhões de homossexuais ou morre milhões de pessoas em geral? Homossexuais, hétero, homo, pansexual no trânsito. O que dá mais prejuízo? A morte de pessoas, em modo geral, preto, branco, amarelo, vermelho, gay, lésbica, no trânsito? Ou um homossexual que supostamente é morto por homofobia, então nós temos que ensinar a criança que não deve matar o homossexual, como se todos os homossexuais fossem mortos porque ele é homossexual. Eu fico bobo quando essas questões que não estou dizendo que é mais ou menos importante, eu não estou desmerecendo essa questão. Eu acho que tem muitas questões importantes, só que a questão de acidentes no trânsito, mortes no trânsito, é uma questão de urgência urgentíssima. Essa era a hora. Nós estamos em vias de passar pela eleição para presidente. Eu não vejo nenhum candidato falar sobre isso. Eu não vejo nenhum candidato falar sobre diminuição de mortes no trânsito. Eu até entendo, a gente está vivendo uma questão de violência, de guerra civil tão grande no Brasil, principalmente aqui no Rio de Janeiro. Você que acompanha a notícia, você está vendo que acaba essas outras mortes no trânsito sendo um assunto secundário. É falado no Jornal Nacional, na mídia em geral, no jornal do SBT e coisa e tal, da Record, de uma maneira bem superficial, só que nada acontece. Gente, não adianta colocar campanha na TV, olha, o trânsito mata, sei o que mata. Gente, atrás da caixa de cigarro, de cada
caixa de cigarro no Brasil, tem uma foto de uma pessoa com câncer em estado terminal. E isso não fez as pessoas deixarem de fumar. Essas campanhazinhas de internet, essas campanhazinhas de mídia, de intervalo de televisão, isso não resolve. A gente precisa de fato atacar esse problema, mas tem que atacar na raiz. O tempo que eles estão movimentando e o caramba quatro para poder implantar a ideologia de gênero na escola, a energia que está se gastando para implantar isso aí, era uma energia que poderia estar muito bem voltada para isso. Nós temos 520 e poucos deputados que nada falam sobre isso. Eles só estão lá para se defender das corrupções. Cadê os projetos para a população? Cadê os projetos de fato para defender a gente? Em que momento, em que horas o Estado vai nos defender? Em que hora que o Estado vai pensar na gente? Eu fico pensando comigo, educação para o trânsito é urgente, é para ontem. Isso deveria ser implantado nas escolas. Gente, nem que fosse uma vez por semana. Poxa, tantas escolas que tem aí que o aluno estuda 2 tempos e fica 2 tempos vagos, 3 tempos vagos, que o jovem fica do lado de fora fumando maconha, conversando fiado. Por que não começa a falar sobre trânsito com esse jovem? Por que não começa a falar sobre educação para o trânsito com esse jovem? Por que não começa de uma maneira didática incutir as práticas corretas no trânsito para que no futuro ele não se torne uma vítima dele? Eu não consigo entender. Sinceramente, eu acho que nós, pessoas que de alguma forma têm alguma voz, eu tenho um pouquinho só. Eu conheço muitos outros aí, youtubers de outros segmentos, que têm milhões de seguidores, para que as pessoas possam se educar. Não vai haver uma imposição. A autoescola falou que eu tenho que estudar aquele livrinho em 2 dias, eu vou fazer o prova e passar, eu tenho que aprender a colocar o carro naquele balizamento para que eu possa passar na prova. Aquilo ali é para inglês ver. Tanto é que no Brasil existe um monte de autoescolas aí que é preparada para habilitados. É instrução para habilitados, porque o cara se habilita, consegue com todos aqueles macetes que o instrutor ensinou para ele, ó, baliza aqui, vira o volante todo para cá, não esquece a seta, se você esquecer você é reprovado, não pode deixar o carro morrer, tem que virar a cabeça para lá, esses macetes. Aí quando ele vai para a rua com a carteira, às vezes ele entra no carro dele e não consegue nem sair do lugar. Aí o que ele faz? Ele vai para uma autoescola dessas que são para habilitados e faz ali 200 aulas para aprender. Então a autoescola comum, convencional, não foi suficiente. Tem que haver uma educação, incutir na cabeça das pessoas para prepará-los para ser cidadão. Porque a escola nos prepara a ser cidadãos, de uma maneira geral. Ela te dá um pensamento crítico, a escola te ajuda com pensamento crítico, você aprende sobre filosofia. Tudo bem que hoje só se fala em Karl Marx, enfim, só se fala essa porcaria de marxismo, mas ela te ensina filosofia, sociologia, literatura, né, português de modo geral, para que você tenha um pensamento crítico, principalmente na área de humanas. E tem as exatas, que é para você aprender as contas do dia a dia, as equações que você terá que enfrentar durante toda a tua vida, equação de 1º grau, regra de 3, a todo momento você tem que fazer. Nunca é esquecida porque é algo que você faz rotineiramente. Mas a escola te prepara para ser um cidadão. Por que as escolas não estão preparando os jovens para serem cidadãos no trânsito? A gente vai continuar vendo pessoas morrendo, atropelamentos, avanço de sinal, excesso de velocidade, bebida e direção e uma série de outras coisas. Aí o cara fala assim, no feriadão prolongado as estradas ficaram muito violentas, tivemos, 2.000 mortes nas estradas por conta de acidente. Mas o acidente aconteceu porque havia excesso de carros. Não foi o excesso de carros que causou as mortes. Não foi. Quando eu pego para viajar com o meu carro, e eu sei que é uma época de feriadão, eu sei que é uma época de grande movimento, como está incutido na minha cabeça devido a vários cursos, aí eu não fui incutido desde criança, eu fiz vários cursos de direção defensiva, preventiva, resolução 68, resolução 57, blá blá blá, além da minha pesquisa própria. Eu vou para a internet, eu vou ler o código, eu
Eu gosto de saber sobre as coisas, mas nem todo mundo é assim. Então, quando eu pego meu carro para viajar, que eu sei que é um feriadão, eu sei sobre as condições adversas, estudei sobre elas. Então, a condição adversa de motorista, ela vai estar presente ali. No feriadão, a condição adversa de motorista, ela vai estar presente. Por quê? Qual é a condição adversa que vai estar ali? Muitos motoristas inexperientes. Muitos motoristas experientes que têm excesso de autoconfiança. Então, a minha condição adversa aumenta. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que me preparar. Eu tenho que me prevenir. Então, os acidentes de trânsito não acontecem por causa de excesso de carros. Não, senhor. Geralmente, o excesso de carros ele causa engarrafamento em pedágio, em entrada de rodovia, mas com o decorrer das horas ele vai diluindo. Obviamente, se tem muitos carros na rodovia, eu vou manter distância de segmento do carro da minha frente. Se tem muitas pessoas inexperientes que estão andando em baixa velocidade por falta de experiência, eu só vou poder ultrapassá-lo quando a via me permitir. A maioria dos acidentes que acontecem em rodovias não são causados por pessoas inexperientes. Pelo contrário, são pessoas experientes com excesso de autoconfiança que não têm paciência, não têm civilidade para conviver com as pessoas que não têm experiência. E aí esses experientes experts do volante que fazem ultrapassagem em faixa contínua e falam que dá. Não, eu posso ir que dá. Aí não dá. Faz ultrapassagem em curva achando que dá. Então, se a estrada está carregada, se a rodovia está carregada de veículos, temos que andar de acordo com a via. Se a via não me permite, a velocidade máxima naquela via é 110 para carro de passeio. Mas se as condições daquela via não me permitem andar 110 pelo excesso de carros, eu vou ter que dançar conforme a música. Isso aí, gente, tem que se incutir nas pessoas desde pequeno. Eu tenho certeza que se o seu filho, hoje, na escolinha dele, ele começar a aprender sobre noções básicas de trânsito, sobre sinal de trânsito, sobre semáforo, sobre placas, com certeza, a hora que você estiver dirigindo o seu carro e você fizer uma merda, ele vai ser o primeiro a te recriminar. Ele vai ser o primeiro a te corrigir. Papai, o senhor não pode ultrapassar porque essas duas linhas no chão, enquanto elas estiverem contínua, enquanto elas estiverem esticadinhas assim, papai, é porque não pode ultrapassar, o senhor fez errado. O senhor nos colocou em perigo. Eu duvido se teu filho fala isso pra você, se você vai ultrapassar em faixa contínua de novo. Ele vai te dar um esporro tão grande que você não vai. Mas então, o nosso filho se educando, ele vai nos ajudar a se educar. E com certeza, quando ele se tornar um adulto, ele vai ser um cidadão do trânsito muito melhor do que eu sou, muito melhor do que você é. Aí sim, nós vamos ver esse número de 146 bilhões em acidentes de trânsito indo pelo ralo e vidas indo pelo ralo, você vai ver esses números diminuindo. Eu acredito que nunca vai acabar, porque sempre vão existir os irresponsáveis, mesmo que conhecem, sabe o que é certo, sabe o que é errado e prefere fazer o errado. Mas eu tenho certeza que desses 146 bilhões de pessoas que morrem no trânsito, boa parte delas morreu na tremenda ignorância. Morreu e não sabe nem por que morreu. Cometeu uma infração de trânsito que não sabe nem o que a atingiu. Ah, não, mas ele deveria saber, porque a autoescola ele fez. Meu amigo, acabei de dizer, autoescola, você vai estudar o livrinho lá que ele decoré para você fazer a prova. Você fica 18 anos da tua vida sem nunca saber nada sobre trânsito, sem nunca saber sobre um semáforo, sem nunca saber sobre uma faixa contínua, para que serve uma faixa contínua. Aí quando você faz 18 anos, você vai na autoescola, faz sua inscrição, ele te entrega um livrinho e você pega aquele livrinho e você começa a estudá-lo. Você acha que um livrinho é dessa grossurinha só, o código de trânsito é dessa grossura. O livrinho é uma compilação do que é mais importante, do que é mais pertinente, e nem aquilo ali você consegue guardar. Porque, como eu disse, eu não fui incutido desde criança. Eu gostaria muito de, desde criança, eu estar aprendendo na escola sobre isso, brincando, pintando a plaquinha de trânsito, brincando de trânsito no pátio da escola. Aí eles botam aqueles caminhãozinhos de brinquedo para as crianças saberem como o trânsito. Aprende brincando de uma maneira lúdica. Queria eu, mas eu não aprendi assim. Claro, eu consegui absorver muita coisa. Porque a gente tem a vivência daquilo, a gente vai mexendo com aquilo. Em Angola, eu tive que estudar o Código de Estrada de Angola. Você me pergunta, eu sei todo o Código de Estrada de Angola? Lógico que não. Eu procurei absorver o que mais me ajudaria a lecionar para os motoristas. Mas eu não consegui. Eu deveria ter lido muito mais vezes. Eu deveria ter muito mais tempo para estudar aquilo e eu não tive. Então eu estudei os princípios que eu acharia mais importante abordar. Muitos deles são muito parecidos com o do Brasil. Gente, a solução... Eu não tô aqui
falando que se fizer isso talvez melhora. Não. Eu estou afirmando com 100% de certeza que se a gente investir na educação para o trânsito desde a infância, com certeza quando o cidadão fizer 18 anos e quiser dirigir, ele vai ser um ótimo motorista, um respeitador das leis. Então, tá faltando para nós, para o cidadão em geral, princípios morais para o trânsito. Quando você tem um princípio moral para o trânsito, dificilmente você vai avançar um sinal de cruzamento. Dificilmente você vai jogar o carro em cima do pedestre, isso é infração de trânsito, dá multa, é você ameaçar pedestre. Dificilmente você vai cometer atrocidade no trânsito. Dificilmente você vai beber e dirigir porque você sabe, já foi incutido na tua cabeça as consequências desse ato. Já foi incutido na tua cabeça que se você matar alguém no trânsito, você vai preso. Se bem que a lei brasileira ninguém é preso. Deveria, porque você cometeu um crime, tirou uma vida. Mas isso é incutido na cabeça, você fala, não posso beber e dirigir. Isso é se formar um cidadão consciente. Mas de uma maneira geral, você tem consciência. Você sabe muito bem que se estiver atravessando uma pessoa, você tem que parar, você tem que esperar. Para falar a verdade, existem cidades no Brasil que não precisa nem ter semáforo. A pessoa pisa na faixa, todo mundo para. No Chile eu achei impressionante. Lá no Chile você ameaça atravessar, mesmo fora da faixa. Você ameaça atravessar, os carros param para você passar. É uma coisa impressionante. Aqui no Brasil não. Se você ameaçar, o cara joga você pro alto. Então eu acho que precisamos urgentemente de educação para o trânsito. Deixa seu comentário aí, coloca aí a sua opinião, o que você acha sobre isso. Vamos compartilhar isso. Eu acho que está na hora de alguma coisa ser feita. Porque muitas vidas estão se perdendo na ignorância, infelizmente. Sem nem ao menos aprender o correto. Ele foi para outra escola, ouviu, poucas horas, não absorveu 10% do que foi falado. E vai para a rua dirigir. Então ele é um ignorante funcional para o trânsito. Então tem muita gente se perdendo, criança, idosos, jovens, promissores se perdendo no trânsito, fazendo racha, bebendo e dirigindo, fazendo N atrocidades. Não é muito melhor a gente educar o jovem, a criança até a fase da juventude, adolescência, juventude, para que ele seja um condutor consciente, não mate, não morra, não cause prejuízo para a nação, do que a gente não ensiná-lo e deixar que ele chegue no trânsito e mate e vá preso. De alguma forma ele vai dar prejuízo para nós, porque ele vai dar prejuízo para uma família em ter matado alguém, vai dar prejuízo para o Estado, porque o Estado vai ter que sustentá-lo na cadeia e não deu nenhuma chance desse jovem ter sido um bom cidadão. Então acho que é hora da gente repensar isso aí. Compartilha essa ideia aí, um abração, obrigado a todos por assistir esse vídeo. Falou? Tchau, tchau.